Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Então vamos lá. Hoje a gente começa a segunda etapa da Jornada do Louco. Essa segunda etapa vai do arcano 8 até o arcano 14, da Justiça à Temperança, tá? E essa jornada trata da consciência pelo aprendizado, pelas lições aprendidas. Então, nós vamos passar por alguns arcanos que vão trazer muito forte essas reflexões, tá bom? Bom, espero que vocês estejam prontos para começar essa jornada, essa segunda etapa. Então, vamos lá. Arcano 8, a Carta da Justiça. Antes de nós, da gente começar a conversar sobre ela, no tarô do Waite, eu não sei se vocês têm o tarô do Waite, vocês vão observar que a justiça há uma inversão. Tá? A justiça no tarô do Waite é a carta 11, é o arcano 11, diferente do de Marcelle, do medieval, do mitológico, isso que nós vamos tratar hoje. E, para o Waite, a carta 8 é a carta da força. Por isso é que eu não trouxe aqui, porque aqui a gente não vai ter tempo de olhar profundamente esses dois arcanos. Mas eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. Eu posso até dizer agora por que o Waite considerou essa inversão. Tá? Ele entende que a justiça, a força, a carta 8, e a justiça seria a carta 11, por conta da justiça representar o equilíbrio. E o 11 é exatamente a metade dos 22 arcanos. Tá? Então, esse foi o entendimento, tá bom? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, porque não vai dar tempo. Vamos considerar, tá, o arcano 8 como a justiça. E depois eu trago um outro vídeo específico para falar do Waite a respeito dessa inversão que ele faz, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui o tarô mitológico, temos aqui o tarô de Marcelle. Tá? Então a gente vê uma semelhança em alguns símbolos, símbolo feminino sentado numa cadeira ou no trono, temos a espada, temos a balança, temos uma situação mais estática, vamos dizer assim. Temos aqui, no tarô medieval também, o desenho é diferente, mas os símbolos estão aqui. A balança e a espada são os principais símbolos que esse arcano traz. Então, o primeiro ponto a olhar, símbolo, o número dele é a carta 8, e o 8 deitado é o símbolo do infinito. Vai e volta. É um ciclo. Então, aqui, nessa simbologia do 8 deitado, já traz a seguinte reflexão: tudo que vai, volta. E é exatamente o sentido do arcano 8. Colheita. Plantio, o que foi plantado, está na hora de ser colhido. Nós falamos sobre isso no vídeo do carro, do arcano 7, que o carro vai viver a jornada, e dali ele vai ter as ações, correto? E na justiça ele vai colher o resultado das suas ações. Então é importante te dizer o seguinte: essa justiça que o tarô traz aqui não é a justiça dos homens, é a justiça divina. E a justiça divina é pautada nas leis universais, e uma das leis universais trata da lei da ação e reação. Correto? Acho que todos nós já escutamos essa lei. O que essa lei diz? Que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher.
Então, não há possibilidade de nós colhermos coisas que outros plantaram. Não se aplica assim. Nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. Tudo que vai, volta. Tudo que nós emanamos, retorna para nós. Todas as ações feitas nesse momento e momento passado retornam para nós em algum momento. Nós vamos fazer essa colheita, tá? Então, a justiça divina é assim, ela é justa. Você não colhe aquilo que você não plantou. E ninguém vai colher aquilo que você plantou, tá bom? Por isso é que o tarô traz essa visão o tempo todo. Olha, desde lá do mago, somos criadores da nossa própria realidade. Nós temos a escolha e nós temos a responsabilidade por essas escolhas. E quando se chega no arcano 8, se chega o seguinte, olha, está na hora de colher. E a justiça será feita, tá? Boas ações, colheita positiva. Ações escolhidas, vamos dizer assim, escolhas feitas na sombra, na ausência de luz, dor e sofrimento. Tá bom? Então, esse é um ponto, esse é o arcabouço da justiça. Se nós entendermos bem isso, fica fácil enxergá-la numa mandala. E também fazer as reflexões para a nossa vida. E tudo aquilo que a gente está passando hoje são colheitas que nós escolhemos no passado, ações do passado. Tá? É a lei do karma. Karma é ação, né? Independente se é positivo ou negativo. Tá bom? E, em algum momento, nós vamos ter que prestar conta sobre isso. E aí, eu gosto muito de trazer um segundo aspecto, que é da justiça, e aí o mitológico traz isso muito claro, está aqui novamente as duas colunas, elas, nas duas colunas, não apresenta dualidade, né? Ao contrário, ela está exatamente embaixo do portal, no meio, né? Seguida por duas colunas sustentando esse equilíbrio. Então, a justiça também traz essa visão do equilíbrio no sentido de que é uma oportunidade para nós equilibrarmos as nossas ações, equilibrarmos o nosso karma. Então, se fizemos determinadas escolhas e estamos colhendo dor e sofrimento, é o momento de olharmos para isso e de equilibrarmos essas ações, esse resultado, esse karma que retornou. Tá? E fazendo escolhas diferentes. Ok? Mas o piso aqui dessa justiça mostra que ela aparece a sombra, e a luz e a sombra, né? E a justiça está exatamente sobre ela, dizendo o seguinte: olha, tenho esse entendimento daquilo que eu criei com luz, daquilo que eu criei com sombra. Então, ela tem esse entendimento. E o objetivo maior qual é? Equilibrar a balança. Então, o caminho do meio, o equilíbrio da balança. E a gente tem aqui a representação da coruja, trazendo a visão da sabedoria, porque todo esse processo é um processo de quê? De sabedoria. Uma vez adquirida a sabedoria, nós não caímos mais nas mesmas ações, nas mesmas situações. Então, é uma carta que traz um momento de que é justo que se olhe para isso, é preciso que se olhe para isso, é preciso parar, é uma carta que está parada, né, exatamente para se fazer essas avaliações. Agora, não deve ser uma carta de julgamento, por isso que ela é diferente da justiça dos homens. A justiça dos homens está ligada a julgamento. Aqui não é para haver condenação, não é para haver julgamento. É sim para haver uma avaliação, né? De que lado da balança está pesando mais a minha vida nesse momento? Quais são as minhas colheitas? Né? E aí sair daquela visão de que
Eu sou vítima. Ninguém é vítima. Nós não somos vítimas. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Né? Então, nós precisamos olhar para isso e ter escolhas diferentes, ou não, ou usufruir desses resultados. Então, gente, olha só. Se plantou tomate, vai colher tomate. Não tem como colher manga. Isso não funciona assim, tá? E o outro ponto importante que a justiça traz a mensagem ligadas a processos de justiça. Então, é um arcano que está ligado a essa questão, a essa situação. E o que, que ela traz? A grande chance de que o processo seja favorável ao consulente, desde que seja justo. Né? Então, aqui não tem jeito, virá se for justo, se for correto vir. Então, é uma carta de honestidade, de correção, de olhar para essas situações, essas colheitas, essas situações ligadas à justiça com honestidade, com correção. Tá ok? Então, é um arcano assim, extremamente importante, um momento de se olhar para tudo aquilo que nós estamos vivendo com maturidade, com honestidade, para que a gente possa ir diminuindo essa dualidade e cada vez mais escolhendo, fazendo esse plantio, vamos dizer assim, de sementes luminosas, para que a gente possa ter uma colheita luminosa também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da justiça, né? E que tirem um momento para fazer essa avaliação, sem julgamento, sem crítica, apenas observando e ajustando aquilo que possa efetivamente ser ajustado. Tá bom? Gente, um abraço, amor e luz. Namastê.